Provavelmente você já viu a foto dessa mulher aqui em algum lugar. Caneca, caderno, capinha de celular e até mesmo uma Barbie. Mas, meu amor, você sabe o que ela fez pra estar nesse nível ou nessa fama toda? Não sabe? Vem cá que eu vou te contar porque eu sei tudinho sobre Frida Kahlo. Bora? A Frida Kahlo é uma pintora, uma artista mexicana que nasceu no dia 6 de julho de 1907. Porém, meus amores, ela falou que nasceu em 1910. Sabe por quê? Não era porque ela queria mentir a idade dela, não. Simplesmente pelo fato de ela se auto-intitular como Filha da Revolução. Em 1910 foi o ano da Revolução Mexicana. Essa mulher, ela começa a ser maravilhosa do início ao fim, gente. Pelo amor de Deus. Mas se você acha que a vida dessa mulher foi um mar de rosas, uma coisa tranquilinha... Olha, vou te contar, tem muito mais treta do que você imagina. É tragédia em cima de tragédia, mas ela conseguiu retratar tudo isso em suas obras. É por isso que é muito simples conhecer a história, a vida e os sentimentos da Frida Kahlo através das suas próprias obras. Vamos lá que eu vou te contar. O primeiro quadro que a gente vai falar hoje é O Meu Nascimento. O quadro é meio bizarro, mas calma que tem toda uma história por trás. Nesse quadro, a Frida retrata a própria mãe tampada com os lençóis brancos como se estivesse morta e o rosto da Frida jogado meio de lado com uma cara de paisagem. Ela quis transmitir basicamente a solidão e o abandono que ela sentiu da mãe. Isso aconteceu porque a mãe dela, logo assim que teve a Frida, sofreu de uma depressão pós-parto muito agressiva. E 2 meses depois da Frida nascer, a mãe engravidou de novo da irmã dela, que só tem 11 meses de diferença de idade da Frida. Por conta disso, a mãe dela não a amamentou, muito menos teve um contato, sabe, de mãe e filho, uma relação ali, porque ela já engatou numa outra filha e não tinha leite produzido pra ela. Então a infância da Frida foi muito marcada pra ela com essa distância no relacionamento entre as duas. O segundo quadro continua essa história ainda do nascimento da Frida. E ela chama esse quadro de Minha Ama e Eu. Como a mãe dela não conseguiu amamentá-la, contratou uma ama de leite para fazer isso por ela. A questão ali é que mesmo assim, mesmo tendo esse momento tão íntimo que é a amamentação, a Frida ainda tem esse relacionamento distante com essa mulher também. Você pode ver a posição dos olhares de cada uma. Além disso, ela também quis manter a imagem da ama anônima. Foi por isso que ela colocou uma máscara pré-colombiana na imagem dela. Mas se nessa treta toda que a Frida teve com a mãe, você acha que ela era totalmente desligada da família? Você tá errado. Ela era tão apegada à família dela que ela fez um quadro chamado Meus Pais, Meus Avós e Eu. Esse quadro retrata basicamente as raízes da Frida, tanto de local de nascimento, que era o México, tanto com a própria família. Nesse quadro você pode ver a Frida no centro dele, totalmente nua, fincada com os pés no chão, totalmente na terra. No pano de fundo você tem uma vila mexicana e ela segurando uma fita vermelha aqui de um lado. Ela tem a parte de pai, que era europeia, e a parte da mãe, que era indígena. Uma curiosidade, você pode perceber que aquela sobrancelha maravilhosa ela herdou da avó paterna, tá vendo? Provavelmente você já ouviu falar que a Frida teve vários problemas de saúde. Logo na infância ela foi diagnosticada com poliomielite, é por isso que ela teve um problema de diferença entre as pernas dela. Uma era mais fina e ela mancava. Mas se você achava que isso era pouco, não, porque tinha mais. Um dos quadros da Frida, chamada O Bonde, retrata o maior acidente da vida dela. Ela estava indo num bonde com o namorado quando o bonde bateu em um outro ônibus e por conta disso um ferro atravessou o corpo inteiro da Frida, quebrando várias vértebras, costela, perna, enfim. Ela ficou meses desacordada dentro do quarto do hospital e quando ela acordou e viu que estava totalmente imóvel, ela pediu pro pai dela, que já era um artista, um fotógrafo, arrumar telas para ela conseguir pintar e expressar aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Foi a partir disso que ela começou a pintar esses quadros e o quadro Bonde retrata esse início de tudo. A Frida era conhecida como... Vou falar aqui, Maria, mas tomara que não me joguem pedras. A louca dos autorretratos. Na verdade, é porque ela pintou muitos quadros com ela mesma aparecendo, linda, diva, maravilhosa. Podia também, né, meu amor? E um desses primeiros autorretratos mais famosos foi o chamado Vestido de Veludo, que ela pintou para o namorado dela da época, chamado Alejandro Arias. Falei certo, Maria? Alejandro Arias. Eu hablo muito espanhol. Esse autorretrato ficou muito famoso, obviamente tiveram muitos outros, mas é aqui que começa uma parte muito interessante da vida da Frida. Esse quadro aí marca o início da era dos relacionamentos. E o maior deles, ou digamos até mesmo o mais trágico na própria interpretação da Frida, foi com o Diego Rivera. Gente, o Diego, Maria, a gente podia chamar Diego de Diego coisa ruim, né? Que se tem uma coisa que ele foi na vida da Frida, meu amor, foi uma coisa ruim, viu? Ela
Ela conheceu o Diego depois que, né, ela melhorou um pouco do acidente e tal, começou a andar um pouco melhor. Ela entrou no Partido Comunista. O Diego já participava desse partido e, além disso, ele também era um artista. Ele era considerado muralista, ou seja, ele pintava as próprias artes nos muros da cidade do México, porque ele participava desse grande evento de que a pintura deveria ser para o povo e não para os ricos. Foi aí que ele começou a analisar também as obras da Frida. E um dos primeiros quadros que a Frida pinta para retratar essa relação com o Diego é um quadro chamado Frida e Diego Rivera, que é esse aqui que você tá vendo agora. A Frida teve muitos sofrimentos físicos, principalmente por causa do acidente e até mesmo das doenças. Mas tem uma frase que ela disse uma vez pro Diego que foi o seguinte: Diego, aconteceram 2 tragédias na minha vida, o acidente e você é a pior delas. Logo no início já aconteceram várias traições mútuas. A Frida era bissexual, então ela tinha caso com outras mulheres e isso era permitido pelo Diego, só que ele não permitia que ela tivesse casos com homens. E ele sempre pulando a cerca. Ele já era conhecido pela essa coisa de ser mulherengo, tanto que os 2 casamentos anteriores tinham terminado por conta disso, mas mesmo assim, por tanto amá-lo, por esse amor louco que ela tinha por ele, ela continuou mesmo após as traições. Nesse meio tempo, durante esse relacionamento, ela tentou engravidar, mas por conta das sequelas do acidente, ela teve 3 abortos espontâneos. E ela também transmitiu esse sentimento em uma de suas pinturas. Só que a gota d'água, se você acha que foi isso, não foi. A gota d'água mesmo pro divórcio, pro relacionamento acabar de vez, foi quando a Frida descobriu que o Diego teve um caso com a irmã dela há anos e teve 6 filhos com ela. E não basta descobrir que a irmã estava tendo um caso com o próprio marido, ela pegou os 2 no ato. Foi aí que nasceu a pintura O Autorretrato de Cabelo Curto, porque uma das coisas que o Diego mais amava na Frida era o seu cabelo. Chocada, amiga. Depois do divórcio, a Frida seguiu pintando suas telas. Ela teve alguns problemas a mais de saúde, sequelas ainda daquele acidente lá do bonde, e fez novas cirurgias. Ela passou a usar um colete ortopédico e começou a sentir muitas dores. Foi daí que nasceu a pintura Coluna Partida dela. Mas se você acha que isso fez com que a Frida desanimasse, parasse de pintar, não. Nesse meio tempo, a Frida começou a usar suas pinturas para expressar o que ela sentia naquele momento. As dores, os sentimentos, a solidão, a falta do Diego, tudo aquilo que ela sentia falta, tudo aquilo que ela pensava, o que ela sofria era retratado. Inclusive, é até legal falar que a Frida usava muitas cores coloridas, muitas cores vivas. Isso era totalmente influência da cultura indígena que ela tinha no próprio país. Só que depois disso, as doenças, as sequelas dessas cirurgias começaram a aumentar. Em 1953, a Frida precisou amputar as pernas. No diário dela foi encontrada uma ilustração que ela fez com os pés soltos e a frase: "Pés, para que eu os quero se tenho asas para voar?". Em 1954, no ano seguinte, a Frida morreu em sua casa, na Casa Azul, que hoje se tornou um dos grandes museus do México. Revolucionária, politizada, talentosa, pintora, artista, uma mulher incrível e muito mais além disso, resiliente. Porque, né, gente, para acompanhar tanta tragédia assim, sobreviver a tudo isso e ainda conseguir transmitir isso através de pintura, de arte, você tem que ser uma pessoa muito, mas muito forte. É óbvio que isso confirma o porquê a Frida é tão famosa e tem que ser mesmo. Uma mulher incrível que trouxe pra gente o poder da arte, o poder feminino e o poder do amor e da resistência. E eu tenho certeza que ela ficaria muito orgulhosa se você curtisse esse vídeo, comentasse e compartilhasse com todo mundo que precisa conhecer a história dessa mulher incrível. A gente espera você no próximo vídeo. Tchau, tchau!